Essa forma de criação de imagens e textos provavelmente vai mudar para sempre a forma como enxergamos arte e fotografia. What you just heard me reading wasn't written by me. It was written by artificial intelligence. ChatGPT wrote everything I just said. DALL-E 2 knows what's an aesthetically pleasing image to humans, brings up more questions than it answers. Why does a tool like this even exist? You type in a description of something you want to see, and a computer creates realistic images to match. The system was trained with 650 million pictures. Quem trabalha com inteligência artificial pode ser considerado um artista? E mais importante que isso, o uso dessas imagens geradas por inteligência artificial, elas podem ser consideradas ilegais? We are all O assunto sobre inteligências artificiais vem crescendo cada vez mais na internet, com várias discussões. Para mim, não resta dúvida de que esse tipo de interação e criação já está mudando e vai mudar ainda mais a forma como consumimos e criamos conteúdo. Se alguém me dissesse que no futuro eu poderia gerar imagens e textos apenas com comandos que podem ser nada complexos, provavelmente eu falaria que essa pessoa está maluca. Eu nunca acreditaria nessa época que algo assim pudesse surgir enquanto eu estivesse vivo. Mas realmente aconteceu. Arte é uma união de referências de tudo que consumimos, do que gostamos e não gostamos, da nossa bagagem cultural, familiar e principalmente de sentimentos, externalizados através de pintura, fotografia, música, cinema, teatro e escrita. Para todas essas formas de arte, além de necessária essa bagagem que adquirimos apenas vivendo a nossa vida, a gente também precisa de um certo nível de proficiência, um certo nível de habilidade física ou mental, para que essa arte possa ser apreciada por outras pessoas. É claro que isso é muito relativo, mas o comum é que leve anos de aprendizado e prática em determinada arte para que a gente chegue nesse nível. E essa é uma barreira que aos poucos vem sendo derrubada pelas inteligências artificiais. E no começo, como eu tinha visto apenas artes mais voltadas para a ilustração, eu realmente não imaginava que isso poderia, de certa forma, mudar o mundo da fotografia. Até que eu comecei a ver algumas imagens realistas, como se fossem fotografias mesmo. Aí, meu amigo, aí isso me deu medo. Para mim, a evolução das inteligências artificiais na fotografia seriam apenas aqueles efeitinhos bonitos do CapCut e do TikTok, ou aqueles auxílios que o Photoshop dá atualmente pra gente, como por exemplo fazer um tratamento de pele mais facilitado, deixar uma pessoa mais velha, fazer um sky replacement, por exemplo, mas parece que a história é outra. Nenhuma dessas ferramentas é perfeita. Os geradores de texto costumeiramente geram resultados com informações incorretas e os geradores de imagem não entendem direito o que é uma mão. Apesar desses defeitos, eu fico pensando quanto tempo até essas ferramentas se aperfeiçoarem? Quanto tempo até elas se tornarem realmente perfeitas? Como fica a produção de conteúdo nesse caso? Já que é possível utilizar inteligências artificiais em praticamente todo o processo de criação de uma imagem, seja ela uma ilustração ou até mesmo uma fotografia. E o ChatGPT, por exemplo, pode até escrever roteiros para você, artigos, resumo de filmes, e recentemente eu li uma matéria de que a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, está trabalhando numa nova inteligência artificial que faz a edição de vídeos. Como isso muda o trabalho de uma cadeia bem grande de profissionais que trabalham com isso, trabalham com edição de vídeo? Como é que essa galera vai ficar se essa ferramenta for realmente muito boa? Apesar dessas ferramentas poderem ser aí uma possível ameaça a um monte de profissões, elas são sem dúvidas imperfeitas, falta muito aperfeiçoamento para que elas possam de verdade tomar o lugar de um profissional que trabalha nessa área. E eu confesso que utilizando essas ferramentas de criação de imagem e criando algumas ilustrações baseadas em algumas coisas que eu tinha na minha cabeça, eu consegui criar
algumas artes muito interessantes e que eu não tenho a habilidade física para fazer isso porque levaria anos. E eu já quis seguir essa carreira, acabei não seguindo, mas ainda assim eu consigo tirar algumas coisas ali da minha cabeça que eu não conseguiria com o vídeo porque é muito caro e porque eu não sei desenhar no nível necessário para tirar isso e colocar no papel, mas ainda assim eu consigo porque eu sei o que eu quero e eu coloco ali a linha de código e o programa vai gerar para mim. E eu confesso que é uma experiência bastante viciante até, porque você nunca gera uma imagem idêntica à outra. Sempre que você aperta o botãozinho ali de gerar uma imagem, mesmo que você não mude nada no seu código, esses aplicativos, o Midjourney, por exemplo, vai te dar um resultado diferente. Então é um pouco viciante você querer saber sempre qual vai ser o próximo resultado. Isso é muito maluco. O ChatGPT, por exemplo, muitas vezes acaba gerando resultados incorretos. E um bom teste é você fazer uma pergunta para ele que você sabe a resposta e ver se ele vai te dar a resposta correta. Em alguns momentos, ele faz besteira. E o que eu mais vejo de discussões na internet é que nós deveríamos utilizar essas duas inteligências artificiais, que geram texto e imagem, apenas na parte inicial de um processo de criação. E que elas devem ser algo que vai acelerar o processo criativo na concepção de uma arte, de um concept art, de um roteiro, por exemplo. Não é pra gente pegar aquilo e distribuir pro mundo como se fosse a versão oficial. O que eu vejo a galera falando é que a gente utilize essas duas ferramentas para ter ali um pontapé inicial, ou seja, para ter mais ideias para produzir conteúdo para um canal, para um Instagram, para um TikTok, para um trabalho que exige aí um brainstorm, para um vídeo que precisa de um concept art. E que aí depois que a gente faz esse processo inicial utilizando essas ferramentas, a gente vai lá e dá o toque humano, né? A gente coloca a mão humana ali, que é o que realmente vai dar mais vida, vai dar sentimento, vai trazer esse sentimento de que foi feito por um humano, porque eu não sei você, mas eu consigo perceber muito bem assim quando algo é gerado por inteligência artificial. Tem uma certa estranheza ali, é como se não tivesse vida, aquilo não tem alma. Esse toque humano, esse toque que as pessoas conseguem perceber que aquilo não tem vida e que é algo que nenhum gerador de imagem ou texto consegue ainda emular, pelo menos na minha visão. E eu concordo, a gente precisa utilizar essas ferramentas como um processo inicial para poder acelerar aí o nosso processo de criação. Para mim, o problema de verdade é como a relação das pessoas que prestam serviços e produzem conteúdo vai ser afetada. Será que no futuro todos os profissionais criativos vão ser simplesmente operadores de inteligências artificiais? O que eu sei é que o número de adeptos de inteligências artificiais tem crescido numa velocidade impressionante, numa velocidade nunca antes vista, se a gente compara com a adesão para outras plataformas que surgiram, como o próprio Facebook, TikTok. Então, a mudança já está rolando e a gente deve, com certeza, abraçar essas novidades. Sem esquecer que a arte também pode ser feita de forma analógica, se é que eu posso dizer assim. E que quando humanos criam algo, a tendência é que essa criação tenha sentimento, tenha vida, e eu quero ver se em algum momento o ChatGPT ou o Midjourney vão conseguir fazer isso.